Bom, primeiro agradecer aqui a Cláudia e o Edmar pela presença, por ter aceitado o nosso convite. A primeira vez nós vamos ficar aqui mais ou menos tremendo, não tem jeito, a gente vai dar algumas gafas e a gente vai aprendendo e melhorando para frente, tá certo? A Tânia é minha esposa, para quem não conhece ainda, tá certo? E vamos em frente, Edmar, se apresente pra gente, você e a Cláudia aí. Ô Fábio, obrigado. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a você, a Tânia, pelo convite. Satisfação enorme estar aqui com a Cláudia, participando desse bate-papo, que eu tenho certeza vai ser um momento bastante agradável e de aprendizado para todos nós. Para todos nós. Ô Fábio, eu sou professor do Instituto Federal, né? Estou aqui em São João já há 25 anos, casado com a Cláudia há 18 anos, pai de 2 filhas maravilhosas, orgulho, né, de todo pai e mãe, que é a Ana Carolina e a Maria Júlia. Bacana. Cláudia. Bom, passo a palavra dele às minhas, né? Porque também... Eu não concordo a mesma palavra, vou falar por quê. Vou falar por quê, porque a Cláudia, na verdade, carrega 9 meses, o Edmar não. Então vamos em frente aí, que não pode ser as mesmas palavras. Não, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Vamos soltando devagarzinho, a gente chega lá. Fala você um pouquinho, Tânia. Cláudia, mas eu acho que é de cada um, né? Tem uns que são mais soltos, outras pessoas mais tímidas, mas essa sua timidez tem uma leoa aí, né? Uma guerreira, né? Que eu conheço um pouco da sua história e fiquei muito admirada, né? Sou fã sua, né? Então vocês estão aqui, né? Como um casal exemplo para nós de garra, né? De persistência, né? E exemplos para muitos que não sabem, né? A história de vocês não conhecem, né, Fábio? É isso aí. Na verdade, assim, o convite, a gente tem aí vários casais que estão nas nossas listas, né? Então eu quero até deixar aqui que não tem nenhum como é que pode falar? Não tem nada de... não tem nada disso. E queria que a Edmar falasse também pra gente alguma coisa a respeito do Instituto, porque a gente conhece pouco o Instituto. Quando eu falo conhece pouco, porque a gente não tem noção que o Instituto é para São João. Tem muita gente que não tem essa noção, eu tenho certeza disso. Então, por exemplo, falar os números do Instituto para a gente, quantos alunos, quantos cursos, alguma novidade que está por vir, essa novidade aí, o que motivou o Edmar essa nova empreitada aí para a gente, que é a diretor-geral, é isso que fala, diretor-geral? Isso. Então é isso aí, conta para a gente isso aí do Instituto, para quem não tem mais esse conhecimento, como eu também, eu não tenho esse conhecimento todo sobre o Instituto. Ô Fábio, Tânia, Cláudia, falar do Instituto para mim é sempre motivo de muita alegria, de muito orgulho, né? Porque eu sou ex-aluno do Instituto Federal, na época era ainda a Escola Agrotécnica, tive a honra de ser aluno do pai da Tânia, né? O Sebastião foi meu professor e eu fico... Lembro de você, hein? Eu fico muito feliz de falar do Instituto, porque estou lá já, como eu disse, há 25 anos trabalhando, e o Instituto, ele é, sem dúvidas nenhuma, a principal instituição pública de ensino da nossa região, né? Nós temos alunos no Instituto hoje de mais de 90 municípios diferentes, hoje são aproximadamente 1.600 alunos, atualmente nós ofertamos 13 cursos, né? São 4 cursos técnicos, 3 cursos integrados ao ensino médio, que é a informática agropecuária e a nutrição. Nós temos um curso subsequente na área de agrimensura. Nós temos 6 cursos de graduação, 2 licenciaturas, formação de professores, que é a matemática e as ciências biológicas. Bacana. Nós temos a engenharia florestal, agronomia, sistemas de informação e administração. Que maravilha. Bom demais. Isso na nossa região, né, Fábio? Uma escola pública, gratuita e de qualidade. Nós ofertamos atualmente 2 pós-graduações já em funcionamento, Lato Sensu, e uma que abriu agora recentemente, inclusive, está aberta as inscrições para o processo seletivo lá. Vai aqui a informação aí, pessoal. Vale a pena, né? Quem tiver interesse na área de meio ambiente, uma pós-graduação Lato Sensu. Nós temos 90 professores efetivos, a grande maioria dos nossos professores possuem título de mestre ou doutor, então é um corpo técnico bem preparados. Muito bem preparado, muito bem qualificado. Os nossos servidores técnicos administrativos também são muito qualificados. Nós temos excelentes laboratórios, né? Então, assim, fica aqui aproveitar a oportunidade, Bacana, e fazer um convite, né? Para que as pessoas de São João e da região
possam visitar o Instituto. Lá não tem cerimônia nenhuma, não precisa de agenda prévia, então as portas estão abertas para a comunidade. Ô, Edmar, foi bom você ter tocado nesse assunto aí, porque assim, na verdade, no meu caso até que não, mas tem muitas pessoas que às vezes passam na porta do Instituto, às vezes não entra por timidez, não entra por saber que pode ir lá conhecer, independente de situação social ou não. Ou seja, o Instituto é aberto para a população poder conhecê-lo. Então tem essa integração com a população. Sim, sem dúvida. Bacana, Fábio, sem dúvida. muito legal, muito legal. Cláudia, quer falar alguma coisa? Vamos falar da Cláudia Mãe aí pra gente, vamos lá. Vou falar um pouquinho, né? A Cláudia Mãe, a Cláudia Empresária, a Cláudia Lutadora. Conta aí, bora. Então, a Cláudia Mãe, assim... Quem é mais brava, a Cláudia ou o Edmar? Como é que conta aí? Eu acho que os dois são tranquilos, né? Olha, eu dividi entre mãe, empresária, dona de casa, não é fácil, né? É uma missão, assim, quase que impossível, mas a gente como mulher, né, Tânia, a gente consegue administrar bem, A gente né? faz milagre, a gente faz milagre. Enfim, a gente consegue E ainda cuida da dar gente, conta, né? dar conta de fazer da melhor forma que a gente Cláudia, pode fazer. conta, né, para as pessoas que não sabem, né, Sim. o seu, né, lado profissional, você começou muito nova. Comecei como criança. Conta pra gente aqui. Sim. Bom, eu comecei muito nova, né? Eu vim da zona rural, tinha 12 anos de idade, quando eu cheguei aqui em São João. Adotei essa cidade como uma cidade assim, do meu coração, porque amo São João. Para mim, assim, minha vida está aqui, né? Minha família, e amo essa cidade, né? Vim da zona rural muito novinha, né? Uma pré-adolescente. Mas chegando aqui senti a necessidade de começar a trabalhar para ajudar minha mãe, né? Porque eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Com isso, né, me tornei uma pessoa, né, mais forte, independente, mais nova. Uma leoa aí, né? Ah, leoa. Então isso fez com que eu procurasse, né, algumas formas de ajudar em casa. Como irmã mais velha, comecei com 12 para 13 anos, né? Comecei como babá, mas procurando, né, uma coisa melhor. Um dia minha mãe falou, vou comprar os esmaltes para você. Esse foi o primeiro incentivo dela para minha área da beleza. Então começou cedo, Né? E ela me incentivou. Que ela falou, vou comprar uns esmaltes. Comecei fazendo as unhas das vizinhas. E daí fiquei sabendo de uma pessoa que precisava de uma manicure e procurei. Aí fui auxiliar em manicure no salão por média de 5 a 7 anos. Bacana. Então foi onde comecei a conhecer as pessoas e onde eu me apaixonei pela área da beleza. Aí foi depois as medeixas, né? Os cabelos. Nossa, foi. Aí foi a paixão foi conquistando. aumentando, né? Da unha passou pro cabelo, a paixão foi só aumentando. Eu vi que era aquilo que eu escolhi pra minha vida, aquilo Bacana. que eu queria pra Se minha encontrou. vida. Me encontrei. Maravilha. Isso- E se encontrou cedo, né? Cedo. É o mais Isso importante, né, comecei Edmar? com 13 até 17 anos, eu tinha certeza que E eu as queria. pessoas, né, Edmar, não tem noção, né? A pessoa começa e depois, né, como você já me contou várias vezes, vai fazendo, aperfeiçoando, Sim, fazendo sim. cursos, né? Não correndo é fácil, atrás. né? Sim. Até assim, pra gente, quando chega da zona rural, uma pessoa para te dar oportunidade, não é fácil. Abrir as portas não é fácil. Então, existem muitas barreiras. Sim. Mas a gente tem que ser forte. Resiliência, né? Que é a palavra de ordem hoje, hein? Verdade. Mas, Cláudia, desde que eu a conheci, eu sempre admirei o fato dela ser uma pessoa muito determinada, batalhadora, né, vindo de uma família com poucos recursos financeiros, mas nunca se entregou diante das adversidades, sempre se esforçou, está constantemente aperfeiçoando, buscando novos recursos, qualificar, né, a oferta dos serviços dela para poder atender as seus clientes. Ela é apaixonada, eu sou testemunha disso, né, pelo que faz e faz com muito zelo, com muita dedicação. Bacana. É isso aí. Fala um pouquinho de você, ué. Você só tá nos explorando aqui. Fala... Não tô explorando, não. A gente tem que saber, assim, um pouquinho desses dois, né? Para dar exemplo para muitas pessoas, né, lá fora, de garra, né, Edmar?
que vocês vieram e foram crescendo, né? Que muitas pessoas acreditam, né? Ou imaginam que não podem, né, Cláudia? Que a gente conversa muito, eu acho que as pessoas têm que acreditar mais nelas e saberem que elas são capazes, né? E correr atrás dos sonhos. E por que não, né? Eu acho que até por isso que o Fábio resolveu fazer esse bate-papo, né? Que foi também um questionamento meu com ele em relação a isso. Por que esse podcast? E ele, né, disse, Tânia, tem muitas pessoas que a gente pode ajudar, né, que querem e não acreditam no seu potencial, que podem, né? Então, eu acho que, né, além de vocês, por isso vocês estão aqui, outros casais estarão aqui, né? Se Deus quiser. Nessa mesma proposta, né, Cláudia? Eu acho que se eu conseguir, eu acho que todos podem e conseguem. A verdade é assim, porque a gente está numa cidade pequena, e existe uma situação que de verdade eu não concordo com ela, que é a situação da sociedade. Ah, fulano é da sociedade, fulano... E não tem isso, não existe isso, está na cabeça de cada um. Eu sou inferior porque eu não tenho carro, eu sou superior porque eu tenho, porque eu moro tal... Não, gente, isso aí na verdade, por que eu não concordo? Eu, por exemplo, não nasci rico, não venho de família rica, atravessei várias diversidades, aí uma por pouco tempo agora é que todo mundo aí sabe, e eu não vou abaixar a cabeça por isso, não vou ter vergonha do que aconteceu comigo. Muita gente não sabe, mas em 2006 eu quebrei, perdi praticamente tudo, e voltei para São Paulo e comecei de novo, e estou aqui, e vim para São João, e posso falar que hoje o Imperador, que é o prédio que a gente está aqui, da Taquaral Empreendimentos, que eu tenho um sócio aqui que chama Davi Bicalho, me deu outro ânimo. Então hoje eu falo assim, porque na verdade eu falo que eu tenho venda na veia. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Eu tenho orgulho de falar que eu nunca tive uma CLT assinada. E não tem problema nenhum nisso. Porque tem gente que tem e está feliz também. Mas por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso porque, por exemplo, nós temos aqui um professor na nossa frente que está se candidatando a um cargo aí, vamos falar, extremamente... precisa de ter um extremo conhecimento... Muita bagagem. Não é isso? Capacitado, né? Bem capacitado. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que, às vezes, a gente não tem a mesma oportunidade ou não tivemos a mesma vontade. Essa é a verdade também. Porque, muitas vezes, coloca a culpa só na sorte, né? Ah, eu não tive sorte daquilo, eu não tive sorte daquilo. Então, eu brinco, até falo isso com o Jonah, que é engenheiro, trabalhava com a Antivia Golândia, está aqui comigo hoje. É um cara que está me auxiliando muito, estou aprendendo com ele, acho que ele está fazendo uma troca aqui bacana, mas é um cara que estudou. Então, o que eu falo? Eu não estudei. Mas hoje eu tenho condição de pagar alguém que estudou para fazer o que eu não sei fazer. Então eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que a vontade, a resiliência, você tem uma parceira do seu lado, que eu acho que você tem que ser bem valorizada, sabe? Por quê? Porque eu falo o seguinte, quando a gente chega em casa, é o nosso conforto. É onde a gente saiu do trabalho para o nosso conforto. Se eu imaginar que eu vou chegar em casa e vou chegar lá vai ter um tumulto, nem vontade de ir para casa eu tenho. Então eu acho que é a mesma coisa. Não é isso, Dimar? E vocês estão falando de uma coisa que eu acho muito importante, que é o sonhar, né? Sonhar é importantíssimo na vida de todo mundo. Mas a gente tem que entender que a concretização dos sonhos não se dá de forma espontânea, né? Não é só sonhar. A gente precisa de sonhar e trabalhar muito, estudar muito, lutar para poder realizar esse sonho, né? E é isso que nos move, né? Então, acho que quando a gente tem um objetivo, quando você tem um sonho, todo mundo é capaz. É claro que nós vivemos num país ainda de muitas desigualdades. O mundo não é o país, não. Mesmo nos países desenvolvidos, também existe desigualdade. Claro que numa escala menor do que países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas, assim, é possível, né? A gente estava falando de oportunidades, a gente estava falando do Instituto, né? Quantas pessoas, né, que chegam no Instituto para estudar, e eu acompanhei isso ao longo de 25 anos, e sou fruto disso, porque eu também nasci na roça, né, de uma família pobre, e o estudo mudou a minha vida. Então eu acreditei que o caminho que poderia mudar a minha vida... Você acreditou naquilo? Muito. E foi atrás, né? E estudei demais, sabe? E renunciei a muita coisa, mas sempre acreditei que a recompensa viria, né? Sim. Então é isso que nos move. Acho que a gente acreditar nos sonhos da gente, trabalhar, né? Realizar, entender que também as coisas não acontecem da noite para o dia, é preciso paciência, né? Semeadura, né? Eu vejo hoje, assim,
algumas pessoas assim querendo que as coisas aconteçam muito rápido, né? Talvez uma característica do tempo que nós vivemos, em função do avanço da tecnologia, né? Da informação que está disponível a todo momento, mas tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, sonhar, acreditar, trabalhar, né? Eu, na minha concepção, ter fé em Deus, né? Acho que é muito importante, né? A gente acreditar em Deus. Mas por falar em acreditar e desafios, Fábio, eu queria que você falasse um pouco também, nesse bate-papo tão natural e gostoso, sobre o empreendimento que você e Tânia, né, junto com o Davi, estão fazendo em São João, que é um empreendimento, eu não posso dizer que é o imobiliário maior da região, mas certamente está entre eles, né, de São João, com certeza é o maior empreendimento imobiliário, e que acho que vai trazer para São João um padrão de moradia diferenciado. E por que vocês acreditaram em fazer um investimento desse tamanho em São João Evangelista? Pode falar. Veio de você, né? Então, se precisar, eu pincelo, vai. Na verdade, assim, isso aqui surgiu porque a gente mexe com loteamento, né? Acho que isso aí todo mundo sabe, a gente mexe com loteamento. E a minha vida toda, na verdade, é aquilo que eu falei, eu sempre fui, igual o pessoal fala, empresário, não, eu sempre fui corretor de imóveis, eu sempre fui vendedor. Isso até hoje. Isso não vai mudar, é isso aí mesmo. Eu sou um comerciante aí e apaixonado pela vida, apaixonado pelo que eu faço. Então, assim, essa ideia do prédio, pra você ter ideia, a gente estava viajando. Então, a gente estava viajando, o Davi me ligou e falou, Fábio, lembra daquela conversa que a gente teve e tal? Surgiu um terreno, que é esse terreno que você está aqui, que acho que antigamente era do seu Rubinho. Assim, o que você acha? Eu simplesmente virei para ele e falei, pode comprar. Pode comprar. E ele realmente comprou. A gente chegou de viagem e o terreno estava comprado. Aí ele falou, mas e agora? Não fazer o quê? Agora nós vamos comprar o do lado. Aí foi quando eu fui atrás do Nonô, e ele sabendo que eu precisava do terreno, me cobrou o dobro, né? Mas tá tudo certo, faz parte do jogo. Então o que acontece com isso? Essa ideia nossa, na verdade, muita gente pensa que é por vaidade, por situação de dinheiro, tanto é que hoje, para você ter uma ideia, a gente estava até conversando sobre isso hoje, eu e o Jonathan, que é o engenheiro, a gente não tem ideia se esse prédio vai nos dar lucro ou se ele vai nos dar prejuízo. Por quê? Mas vai dar lucro. Porque está acontecendo umas adversidades. Pra você ter ideia, era para a gente ter começado, vou contar aqui uma particularidade, era para a gente ter começado esse prédio já 40 dias atrás. Então hoje eu estou, só para você ter uma ideia, com uma folha de pagamento de quase 60 mil reais, o pessoal parado. Por quê? Porque a gente foi fazer a fundação, na hora que a gente começou a gente tinha feito as fases todas que tem que fazer do processo, que é o que? A sondagem do solo, para você não ter nenhuma surpresa. Sim. E para nossa surpresa, quando a gente foi fazer já a fundação, a gente já encontrou água. Então teve que parar tudo. Nós já tivemos um investimento aí, só para você ter uma ideia, vou falar números aqui que não tem problema, até para as pessoas que se proporem a investir, saber que tem que ter um pouco de conhecimento, porque mesmo a gente tendo, a gente ainda pode quebrar a cara um pouco, porque só para você ter ideia, eu tenho aqui envolvido nesse empreendimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 engenheiros, para você ter ideia, fora o arquiteto. Então é muita gente qualificada, é muita gente técnica e a gente ainda tem algum problema. Então o que eu quero dizer com isso? Que eu tô, só para você ter uma ideia, você perguntou o que levou, né? Eu estou contando aqui as diversidades. O que na verdade nos levou a isso é a empolgação que eu tenho por algo novo. O que me levou a estar aqui com vocês agora, nada mais é do que essa empolgação. Eu sou inquieto de natureza. Então, na verdade, eu gosto de coisa nova. Então, assim, eu vou falar uma outra... Pois não, pode falar. Eu só ia te perguntar, Fábio, enquanto empresário, empreendedor que você você acreditou, imagino, claro, e continua acreditando, no potencial de São João, né? Porque, claro, todo negócio, para ele se manter, precisa de dar lucro. Claro. Então, assim... E a questão, assim, não pintou aquela dúvida, será que São João tem potencial para esse tipo de investimento? Em algum momento você teve essa dúvida? Então, deixa eu te falar o que acontece comigo, Dimar. Eu vou te falar aqui algumas coisas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu coloquei, o meu sócio foi até o seu Zé Afonso ali, eu comecei a vender terreno em 100 meses, eu não sei se você lembra disso. Eu comprei um lote na sua mãe em 2007. Lá foi antes disso, inclusive, lá no Valtim. Acho que, se não me engano, foi 25 de mil. Tenta lembrar se é isso mesmo. Foi alguma coisa assim. Aí, quando eu cheguei aqui, o que acontece? Eu comecei a vender lotes em 100 meses, fixo. Nós estamos falando em 8 anos e tanto com esse Brasil, essa loucura que é. E todo mundo me chamou de doido.
Depois algumas pessoas começaram a fazer isso também. Falei, então tem mais doido por aí. E aí, quando a gente acredita porque é o que eu estou falando, além de eu acreditar nisso, eu gosto disso. Então, quando você falou sobre a dúvida, o que acontece? A dúvida para mim é o seguinte, tem muita gente que fala, concorrente é legal, concorrente... Eu, de verdade, se eu não puder ter concorrente, eu não quero. Não vou ser aqui hipócrita, tu quero ter 10 prédios. Não, eu não quero. Então, por que eu parti para o prédio? Primeiro, eu não tenho concorrente. E eu não tenho concorrente porque as pessoas não têm dinheiro. Eu não tenho concorrente porque as pessoas não têm coragem. Porque dinheiro e muito mais do que eu, todo mundo aí tem. Agora, a coragem que eu tenho, acreditar no que eu acredito, é difícil. Então, para você ter ideia, agora a gente está lançando ali o La Reserve. Eu não sei se você chegou a ver. Não. É um empreendimento que a gente está fazendo junto com o Rogério Falcão, ao redor de uma lagoa. Serão lotes a partir de 450 metros. Serão lotes de 15 metros de frente por 30. Todos esses lotes ao redor de uma lagoa. Eu vou fazer lá uma academia, eu vou fazer uma quadra de tênis e eu vou fazer 2 quadras de beach tênis. E uma ciclovia ao redor da lagoa com 3 metros de largura. Que bacana. Então, assim, a gente já começou lá, inclusive. A gente já tirou as licenças para poder mexer na lagoa e tudo. Então, por que eu estou mudando o assunto para outro? Só para você entender, assim, eu acredito numa situação onde eu sou o primeiro. Isso não me deixa dúvida. Casas também, né? Então, a gente começou a fazer as casas lá, bem lembrado pela Tânia, que todo mundo achou também que era uma loucura, que não vendia. E eu brinco que ela fala, Fábio, vamos terminar uma casa para a gente vender uma casa pronta. A gente não conseguiu terminar nenhuma. Todas elas foram vendidas antes de terminar. Então eu falo... Verdade. Então eu falo assim, primeiro, igual você falou aí, a gente tem uma fé absurda. Deus comigo, isso é uma coisa minha. Uma fé absurda. A Tânia ora 1000 vezes mais que eu. A Joelha 1000 vezes mais. Mas eu sei a fé que eu tenho. Então isso é um primeiro ponto. As nossas coisas, graças a Deus, assim, a gente fala que elas são, a Tânia falou de uma palavra ali, elas são sobrenaturais. Se eu falar para você como é que eu explico que a gente fez um prédio desse, antes de ter nada, a gente vendeu quase tudo, eu não sei te explicar. Porque eu sou bom? Não. É o que eu falei com a Cláudia, né? Que eu falei das pessoas que sonham e acreditam. Então, acima de tudo, Deus vai nos fortificando. O que acontece? É como se fosse uma vitamina que você toma todos os dias e que te dá força para você continuar a caminhada. Por quê? O que ele está contando dele, eu creio que vocês também foram turbinados e acreditaram, né? Para vocês estarem de pé hoje. Então, o ser humano não pode ser hipócrita de ter a capacidade de falar eu que consegui, eu fiz. Teve a capacidade, mas a gente, com sabedoria, com fé, com coragem, isso tudo vem dele, né? Então... Na verdade, eu vejo como um processo, Tânia, porque, assim, são várias coisas, né? Assim, a gente falou de alguns valores, de alguns princípios, né? Como a fé em Deus... Mas eu acho que tem outras coisas que, somado a isso, que para mim é importantíssimo, que ajudam demais. Quando você falou de ser o primeiro, Fábio, eu vejo em você e Tânia um casal empreendedor e visionário. Porque não é só fazer um prédio de 10 andares, é fazer um prédio de 10 andares com um padrão que não é comum na nossa região. Então, assim, as pessoas acreditam e tá aqui. Nós estamos aqui nesse estúdio dentro de um improvisado, né, Fábio e Tânia? Mas no decorado que Fábio, o primeiro dia que eu entrei aqui, eu fiquei encantado. E todas as pessoas que eu conversei, sabe, pela qualidade, pelo bom gosto, por tudo. Então, é isso, é a gente poder fazer algo, mas fazer bem feito. Isso faz muita diferença. Isso nos motiva, ouvir isso aí nos motiva mais ainda, sabe? Então, assim, igual você falou do decorado, foi até bom você ter tocado nesse assunto, que uma das coisas, na verdade, quando a gente resolveu fazer o decorado, isso aqui é obra da Tânia, e também não posso deixar aqui de falar o nome do Douglas. 24 horas com a gente, e o menino, o Douglas, um menino super profissional, que... Na realidade, quando nós chegamos de São Paulo, foi ele que fez, né, a nossa casa também. Então, a gente já conhecia o trabalho, né? Então, tanto isso que o Fábio, né, deu para ele, né? A gente acredita e confia no trabalho dele. Então, é isso. Então, tá aqui, né? Então eu falo assim, igual quando a gente decidiu fazer o decorado, o que acontece? Nós não medimos nem o esforço e nem o gasto. Falar bem a verdade para você. A gente imaginou que a gente queria fazer uma coisa bonita para a nossa cidade. Tanto é que a gente não saberia se ia vender ou não ainda. Só que engraçado que antes de terminar o decorado,
a gente já tinha assim, algumas unidades reservadas. E eu falava para o patrão, Antônio, essas unidades reservadas, não sei se vai vingar. Pelo contrário, pessoas que tinham reservado, não compraram 2. Pessoas que tinham reservado, compraram 3. Eu tenho comprador aqui de 8 unidades. E detalhe, dentro de tudo isso que eu estou te falando, um negócio que a gente acha, a nossa cidade é pobre, a nossa cidade... Não é. Eu conheço várias pessoas aqui que não me compraram apartamento, que tem condição de comprar. E vou te dar mais um dado. Eu vendi aqui uma unidade para os Estados Unidos. E Todo, nós temos mercado aí, nós temos todo potencial mundo aí. que me comprou aqui é gente daqui, dinheiro nosso. Isso é muito bacana. Então eu falo assim, o orgulho para mim não é que eu não quero comprar dos Estados Unidos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, primeiro que eu sou otimista demais, você já deve ter percebido isso, não tem... Eu falo que a minha tristeza, os meninos que trabalham comigo aqui, brincam, a minha tristeza dura 2 segundos. Por quê? Porque eu explodo. Então eu explodo e daí 2 minutos tá tudo certo. Então eu falo assim, eu sou muito otimista, eu acredito muito nas coisas. E isso também faz com que às vezes eu me dê bem e às vezes eu me dê mal. Acontece também. Não é só o lado bom, porque eu acredito muito. Então para mim, de verdade, assim, igual eu te falei, pode ser que dê lucro, pode ser que não dê, mas eu falo todo dia pro Joninho o seguinte, primeira coisa é fazer. Depois nós vamos ver o resultado financeiro. Nós vamos fazer. Isso aí nós vamos fazer. Eu vendo carro, eu pego emprestado, nós vamos fazer. Porque as pessoas têm um defeito muito grande, às vezes na nossa região, por nunca ter visto. E tem aqueles que eu não vou falar aqui, mas que torcem contra. Esses que torcem contra, de verdade, tá do lado de lá. Os que estão a meu favor, estão do meu lado. Então o que acontece? Eu tenho que mostrar para esses que estão ao meu favor que realmente eles estão apostando numa pessoa que tem coragem, que tem vontade e que pode dar errado? Pode, mas eu não estou plantando para dar errado. Eu estou plantando para a gente colher uma coisa saudável. Então eu falo que essa situação de eu tentar convencer quem não gosta da gente a gostar é difícil. Né? Porque tem gente que não gosta do Edmar porque o Edmar é careca, mas nunca trocou 5 minutos de papo com o Edmar. O Edmar anda só de short ali na escola agrícola, não para conversar com a gente porque ele só está na educação física. Então, assim, tô dando um exemplo bobo aqui, mas acontece às vezes. Acontece. Então, Edmar, assim, eu queria só acrescentar mais uma coisa, até porque vocês também têm que falar, né? Pelo amor de Deus. Então, eu queria só acrescentar mais uma coisa que mudou para você ver. Eu tenho 51 anos. Tem uma coisa que mudou na minha cabeça a partir desse prédio, que eu brinco com a Tânia, que eu falo que parece que eu comecei de novo. Então, a gente está com algumas coisas aí que a gente está fazendo. Os me falam, mas Fábio, você vai fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo? Eu falei, vou fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Então eu falo o seguinte, igual por exemplo, eu tenho lá em Virgolândia, que é uma cidade de 6 mil habitantes, vou contar isso só para te contar rapidamente a outra situação. Nós temos lá 429 lotes. Então eu tinha lá 2 sócios, acabou que eu comprei a parte desses 2 sócios, hoje é só nosso. E lá a gente tem uma segunda fase, que é 170 lotes, que a gente fez uma primeira fase e agora a gente está na segunda. Essa segunda fase a gente vai entregar 1 ano antecipado, se Deus quiser. Então o que acontece com isso? Eu falo que isso tudo é uma dedicação do dia a dia. Virgolândia é uma cidade que ela tem 40 quilômetros de estrada de terra. Na primeira fase, eu fui de segunda a sábado, tá ela aqui que vai me deixar mentir, 2 anos direto. Eu ia e voltava, eu nunca dormi lá nenhum dia. Então eu falo assim, só voltando àquela situação que a gente fala do esforço, porque outro dia eu falei assim, Tânia, eu vou comprar um carro. Agora você explica que trocou, né? Antes era ele, agora quem pega a estrada de terra sou eu. Verdade. Quem trabalha mais agora sou eu. Verdade. De vez que marca horário lá no salão, que dá Virgolândia Isso ainda. mesmo. Não é, Cláudia? Acontece, quando a gente decidiu... Vão saber que vocês estão juntos, né? Não, a gente Quando divide, a né? gente- Divide, né? Tem que dividir. Então, Tanto quando a gente isso, né? Vocês também, por isso que na realidade, né? Acho que você chamou, né? Como casais, todos nós estamos aqui, eu acho que o casal faz a diferença, né? Um apoia o outro, eu acho que dá força para continuar a caminhada, né, Edmar? Que aí, como se diz, você enxerga, que um enxergou, o outro enxerga, a gente vai alinhando muita coisa, né? Então, Acho que assim, isso é essencial, né, Tânia? A família juntos, né? Estar junto o marido e a esposa, na criação dos filhos, nos investimentos, nas adversidades do dia a dia. Isso nos dá força. Eu só vou finalizar do carro que eu queria falar, Sim. porque muitas vezes a gente... Só que isso, eu, na verdade, precisei de ter 50 anos de idade para eu perder essa... Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz uma coisa que é pra gente, pro nosso prazer.
Só que por a gente, às vezes, estar numa cidade pequena, a gente tem, às vezes, vergonha do que os outros vão pensar, a gente tem um pouco de receio por causa da situação. Eu falei, Tânia, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tenho que perder isso. Isso eu estou te falando que eu precisei de ter 51 anos. Por quê? Primeiro, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Segundo, eu tenho que cumprir com minhas obrigações com a minha família, primeiramente. E terceiro, eu falo o seguinte, o nosso escritório, ele é aberto, é isso aqui que você viu. Por que ele é aberto? Porque o nosso escritório ele é transparente, a gente tem uma gestão transparente. E graças a Deus a gente pode falar que hoje a gente tem assim, uma equipe maravilhosa. O escritório hoje quase que não precisa da gente. Eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para outras coisas, eu tenho tempo para... Nós estamos, graças a Deus, arrebanhando um pessoal que está comprando a nossa ideia, né? Ah, Fábio, mas você paga bem, você paga mal? Eu pago bem. E isso eu falo para eles ouvirem. Eu pago bem, mas eu também cobro bem. Claro. Então eu falo o seguinte, é uma troca de... E quando você consegue formatar uma equipe atrás de você, ou do seu lado, ou na frente, você começa a ter mais negócio, mais vontade, você tem mais tempo. Então é mais ou menos essa linha aí que o meu pensamento hoje, assim. Que legal, Fábio. Eu fico feliz demais de poder ter essa oportunidade de estar conversando com vocês. E parece, né, assim, para quem está nos ouvindo, que a gente veio aqui para poder ficar elogiando o tempo inteiro, mas não se trata disso. É genuíno que eu vou dizer, mas é porque eu admiro muito vocês dois e aprendo sempre muito com vocês. Com o Fábio eu convivo mais do que com a Tânia, mas é sempre um momento de aprendizado. Porque você estava falando de formação de equipes, a gente sabe o quanto é desafiador, quanto é difícil você formar uma equipe, né, com profissionais de diversas áreas, como é o seu caso, com profissionais qualificados, né? Não é uma tarefa simples. Eu vivo ali no Instituto, né, um outro ambiente, no serviço público, mas a gente sabe o quanto é difícil você ter uma equipe coesa, comprometida, dedicada, sabe? Então, é importante demais valorizar quando a gente tem isso, né? Mas eu digo, até para você, nessa sua nova fase, né? Você, né, com certeza já está aí de olho numa equipe capacitada para te dar esse suporte, para você poder também, né, exercer, né, esse mandato. Se Deus quiser, nós acreditamos que você... tem uma eleição pela frente. Não, né? mas nós acreditamos porque você está capacitado, né? É um menino que veio anos lutando, se preparando, né? Cheio de bagagem, né? É um conceito, assim, de muita gente a maioria que a gente conversa, enxerga, né, você como um candidato, assim... diretor mesmo, né? De peso. De peso. Tem uma história mesmo, né, Tânia? Vou aproveitar, Fábio, bora, se vocês permitirem, para rapidamente falar um pouco desse processo eleitoral que está acontecendo no Instituto, né? A cada 4 anos nós temos eleição para o diretor-geral do campus e para reitor, e a eleição está agendada, a votação, para o próximo dia 14 de junho. Tá aí, ó. Então, assim, eu sei do tamanho da responsabilidade que sei dos desafios que estão por vir, mas eu, de fato, me sinto muito preparado, porque não é algo que eu tomei uma decisão no curto prazo, mas é todo um processo de construção. Eu cheguei em São João para estudar em 1988, aos 15 anos de idade, fiz o curso técnico, fiquei 3 anos como aluno, então morei no alojamento, o refeitório lá da escola, né, utilizei durante todo o tempo que eu estudei, conheço como que é a rotina do estudante. Depois fui embora para o Rio de Janeiro para estudar, me formei em 98, depois de ser aprovado no concurso público, tive a alegria de voltar para São João, né, e Cláudia falou que ela se sente evangelistana, mesmo não tendo nascido aqui. Eu, da mesma forma, a minha família é de Capelinha, mas hoje todo mundo que me pergunta fala, eu sou evangelistano, eu sou de São João Evangelista. Então, assim, a minha mãe mora lá, hoje eu vou muito em Capelinha por questões familiares, mas um lugar que eu, de fato, me sinto bem, que eu gosto, que eu quero viver, que eu quero permanecer, que eu tenho, né, amigos, toda uma rede social, é em São João Evangelista. Bacana. Então, ao longo desses 25 anos como professor, desde 98, lá no Instituto, eu tive a oportunidade de participar da gestão do campus em diferentes momentos. E isso me trouxe, claro, um conhecimento, uma experiência, que me faz hoje sentir preparado para esse desafio que né, se essa for a escolha da comunidade, a função de diretor de ensino. Bacana. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão aqui no campus e também na reitoria, né? Fiquei 6 anos trabalhando como pró-reitor lá em Belo Horizonte. Então, de fato, estou muito tranquilo nesse aspecto.
Legal. Edmar, deixa eu pôr uma pimentinha nesse negócio nosso aqui. Uhum. Fazer uma perguntinha aqui. O que te motivou? Você já falou aí um pouco e tal, tudo do tempo que você veio, estudou e tal. Mas isso tem um pouco de vaidade do Edmar? Ou, na verdade, é vontade de fazer mais pelo Instituto? Ô, Fábio, é sempre bom falar disso, né? Do que nos move, né? E nas conversas com as pessoas, sempre tem essa pergunta, por que você quer ser diretor, né? É vaidade, é dinheiro, né? A gente sabe que o diretor ele tem uma remuneração adicional e é natural, né? Mas, Fábio, o que de fato me motiva é poder retribuir para a nossa comunidade acadêmica e a sociedade em geral, um pouco de tudo que eu recebi naquela instituição. Eu sou um apaixonado por essa instituição, né? Bacana. Cheguei aqui como menino, essa escola mudou a minha vida, meus irmãos estudaram aqui, a minha filha hoje estuda lá no Instituto. Que legal. Então, assim, eu tenho a absoluta convicção de que eu posso, de fato, contribuir ainda mais. Agregar mesmo. Agregar, né, ainda mais do que eu já faço na função de diretor. Vou abrir só um parêntese Claro. aí em cima disso. Eu, né, estudei também, então assim, eu sei realmente também, eu tenho essa mesma sensação, e olha que o meu foi um tempo curtinho em relação ao seu, mas a escola agrega muita coisa boa. Então, assim, eu vivi anos fora e quando eu voltei, a sensação que eu tive, que eu aprendi, aquilo marcou. Então, imagino você, né, vivencia isso já há anos, Cláudia. Então, traz um retorno muito bom. E todo mundo que a gente conversa, que passou por ali, sempre fala coisas boas, somou. Então, é uma paixão, eu acho que sua, deve ser uma paixão, é como se Tá fosse... na veia. É isso. E eu tenho certeza de que assim, eu posso, né, contribuir muito, tenho certeza, quero deixar um legado, né, quero servir a comunidade acadêmica, aos estudantes, aos servidores, à comunidade. Acho que a escola precisa de aproximar um pouco mais, né? A gente sempre, quando fala de extensão, atividades de extensão, trazer um pouco daquilo que a gente produz na escola para a comunidade e vice-versa, levar um pouco da comunidade lá para dentro do Instituto. Então, eu estou muito otimista e acho que a gente vai ter condições Bacana. de fazer um bom trabalho. Mas você falou de paixão, vamos envolver um pouco a Cláudia nessa conversa também, né? Eu queria, não, então, Paixão pelo trabalho. Cláudia, eu ia entrar nesse assunto agora. Eu estava só esperando você concluir, porque na verdade é o seguinte, o Edmar, nós estamos falando de escola, de diretor, de professor e tal, mas eles também são empreendedores. Tem Exatamente. que falar desse lado empreendedor do Edmar, que constrói, que compra lote, que faz prédio, que aluga, a Cláudia que abre salão. Fala aí pra gente como é que é isso. Que falou que acredita na cidade, tudo, e realmente acredita, porque investe na cidade. Conta esse outro lado aí pra gente também. Eu acho que nós dois pensamos um pouco igual, né, amor? Em relação aos empreendimentos, porque, né, acho que a vontade da gente trabalhar, de crescer, de De realizar mesmo. diversificar, né, outras formas de renda, renda. não ser só da escola, não Legal. ser só do salão. Então, com isso, Bacana. essa diversificação, assim, eu acho que trouxe pra gente esse desejo, né, amor, de investir, De crescer cada crescer, dia mais, de né? trabalhar ainda mais. Acho que com isso nos motivamos a trabalhar cada vez mais. E, graças a Deus, pisco que nós estamos no caminho certo, né? Legal. eu sempre tive vontade, Fábio, Tânia, Cláudia, de ter uma outra atividade. Desde quando eu cheguei em São João como professor, em 98, uma outra atividade paralela ao meu trabalho no Instituto. Mas o fato de eu ser um servidor público com dedicação exclusiva, isso me traz algumas restrições, né? Eu não posso, por exemplo, ter uma empresa no meu nome. Mas eu, de forma gradual, né? Eu sou um assalariado e agradeço a Deus todos os dias da minha vida, né? Pelo emprego que eu tenho. Mas eu fui fazendo investimentos de forma muito gradual e claro, assim, sempre... Bons amigos é importante na nossa vida. Eu tive bons amigos que me orientaram, que me deram dicas, inclusive Bacana. você é um deles, né, Fábio? E a gente começou assim muito devagarzinho. Também, Fabinho, né?
Ah, sim. Não podemos esquecer do Fabinho. O Fabinho do posto. Sei lá demais. nos Estados Unidos, Nossa, né? Fabinho. Fabinho Almeida. É, Fabinho Almeida. Isso. Um abraço, Fabinho. Na verdade, eu virei Fabão por causa do Fabinho, né? É. E ele que pôs Fabão porque não podia ser Fabinho, Fabão. Aí, não, você vai ficar Fabão, eu fico Fabinho. Lá no clube por causa da bola. Mas é um grande amigo nosso e que em um momento da minha vida nos ajudou muito nessa questão de investimentos, né, de orientações. Mas eu acredito muito, viu, Fábio, no potencial de São João. Então, há 3 anos, pouco mais de 3 anos, quase 4, nós fizemos uma opção de construir moradias compactas, né? Apartamentos pequenos, kitnets, tendo como público-alvo principalmente estudantes do IFMG ou pessoas, não necessariamente do IFMG, Claro. mas que moram sozinhas ou um casal, então são moradias compactas, mas como a gente tinha um imóvel muito bem localizado, isso facilitou demais as coisas e deu muito certo, graças a Deus, a gente está muito feliz. E tá dando, né? Caminhando para outras, né, Cláudia? A decisão mais certa que nós tivemos, né? Investir aqui. Porque a gente pensava, vamos comprar um apartamento, né, amor? A gente passou por essa ideia em Belo Horizonte, porque daqui a uns tempos as meninas vão fazer uma faculdade. Aí nós conversamos e, né, chegamos a essa conclusão. Vou ficar por aqui mesmo. Seria Que investir. bom. A escolha, né, Cláudia? Mas você ia falar, vamos mudar de assunto, vamos falar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa nesse sentido? Não sei. A gente estava falando... Empurrar pra Cláudia e a Tânia conversar um pouquinho, que tá sobrando só pra gente. É verdade, é porque a gente estava falando de paixão pelo que faz, né? E eu falei do Instituto, toda vez que eu falo do Instituto eu me empolgo, mas lá em casa a gente é assim, que eu sou apaixonado pela escola, e aí chega final de semana, eu pego o computador e vou estudar, e vou preparar a aula, e vou fazer o meu trabalho. E Cláudia também é apaixonada pelo que faz, e ela trabalha pra caramba, e chega em casa e vai fazer as postagens, vai organizar as coisas. Então eu queria que você desse um pouco da paixão sua pelo que você faz, né? Amor, você sabe de tudo. Você convive ali no dia a compartilha um dia, pouco, né? né? Com a gente, Vou compartilhar, então, Nossa, assim, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu, porque eu acredito que eu tenho mãos que transformam, Que maravilha. sabe? Isso me enche de gratidão, isso me torna uma pessoa, assim, cada vez melhor, porque, às vezes, muitas vezes, as pessoas entram no meu salão, me procuram, chega a cabeça baixa, passando por algum problema, depressão, ou até mesmo, né, só querendo um cuidado. Bacana. Sai de lá muito feliz, muito... Eu falo que grato. isso que você está falando é importantíssimo a gente falar, porque a autoestima, né? E a autoestima da aparência da gente É muito acho que- séria, né? não é isso? É uma psicologia, né? O cabelo, né? A maquiagem levanta o ego do ser humano. Qualquer ser humano, Quem né? gosta de olhar no espelho e se sentir Bem, Não é isso? exatamente. E o trabalho que ela faz é lindo, né? É o que ela acabou de dizer. É um dom e que você sabe usar ele muito bem, né? Obrigada. E Nós estamos apertando a Cláudia toda hora. E você, não falta? E você, que é a minha inspiração. gente, ainda não. Ótimo! Você que é a minha Cláudia? Você tem aqui uma fã, inspiração. viu, Tânia, né? Nossa, eu sou fã de carteirinha de coração. Ah, E você que é uma inspiração, uma mulher assim, que admirável, bem-sucedida. a Tânia tem o seu papel, igual o seu. A Tânia é mãe, né? Esposa, dona de casa. Tem o meu lado profissional aí que ultimamente eu tenho usado ele até bastante, né? Que é o design de interiores, que eu gosto muito. E a gente usou, né? Nas casas, né? Então, sou parceira, né? Pra toda hora. Nas casas, eu vou contar uma passagem aqui rapidinho. Quando a gente foi fazer a primeira casa, lá o lote é maior, né? E aí, por um acaso, eu comprei o lote por um acaso mesmo. E cheguei em casa e falei, Tânia, comprei um lote ali e tal, tava pensando a gente fazer 2 germinadas, né? Dividir e tal, não sei o que. Aí ela olhou, pensou, falou, tá bom. Aí eu lembro que depois eu cheguei e falei, olha, se você for fazer uma casa realmente, eu tô com você, mas germinado eu não vou estar. E não é por ser germinado ou não ser germinada. É porque, na verdade, assim, quando a gente fala isso, parece que a gente está fazendo pouco caso das outras casas e não é isso. É porque, na verdade, Edmar, a gente acredita o quê? Volto a falar de novo. A gente acredita muito na situação de você iniciar
o processo. A gente acredita muito nisso. Então eu falo que, graças a Deus, a gente é até abençoado, assim, por ter, às vezes, uma visão de conseguir iniciar. Então eu vejo que a gente inicia muito processo. O das casas foi um. Tanto é que a gente parou e eu não vi ninguém fazendo mais casas daquele. Por quê? É um investimento alto que você tem que fazer e você depende da venda, porque senão ele fica lá parado. Porque se for para fazer investimento daquele para locação, não vale a pena. Sim. Porque o valor que você vai alugar a casa para você mandar dar manutenção nela depois, se o inquilino não der, foi tudo embora. Então é só para realmente para vender. Então eu falo assim, quando ela falar, ela falou, olha, se for a casa no lote inteiro, eu topo. Falei, então você vai topar porque a gente... Vamos fazer. Você encara? Eu falei, encaro. Então eu falo assim, igual, por exemplo, quando a gente fez, tô falando isso para falar dela, quando a gente fez a nossa casa que a gente mora hoje, para você ter ideia, contar aqui rapidinho, só se via aquele lote para ela por causa da vista, vocês conhecem lá em casa, sim. Mas lá não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha calçamento, não tinha nada. E você vou encarar. E ela estava grávida. Aí a gente... Depois... Aí a gente resolveu... Quando comprou o lote, não. Quando começou a casa, né? Quando começou, acho que um mês depois, que abriu, sim. Aí o que acontece? Você estava mexendo com loteamento. Você disse que não tinha aí condição. Subia... Não tinha condição de comandar. Aí ele falou... ele disse para mim assim, eu não tenho condição de tocar essa casa, estou começando um loteamento, então se você quiser, você faz sozinha, mas você vai ter que fazer baldeação. Eu falei com ele, eu topo. Eu fiz a casa com 1 ano. Nossa, parabéns. Então a gente está falando aqui, na verdade, a gente está contando isso de casa, de carro, de prédio. Isso aqui nada mais é do que eu acho que eu comentei isso com o Edmar lá no começo. Isso aqui não é para aparecer, não é para nada, porque eu estou falando com 51 anos, a vida do Edmar já está pronta, a minha, graças a Deus, acho que está bem caminhada também. Não é para mostrar, não é para aparecer, não é para nada. A gente vai continuar tendo desafio e tudo, mas é para mostrar, na verdade, o intuito disso aqui é mostrar para as pessoas que todo mundo pode. Exatamente. Todo mundo pode. Então nós estamos falando aqui de 4 pessoas, não vou nem falar da Tânia, porque tinha uma condição melhor que o pai dela, querendo ou não, já tinha uma condição de pagar a faculdade e tal, mas não é que era rico, também nunca foi. Que eu falo que o pai e a mãe dela também vivem para a família e vivem até hoje. Então eu até admiro muito eles nesse sentido, eles vivem para a família mesmo. Mas o que eu queria mostrar aqui, na verdade, que eu falei para você, por Edmar, no começo, é o quê? É para as pessoas ouvirem isso aqui e escutarem a nossa história e servir para que eles façam alguma coisa com a vida deles. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai nos ouvir aqui e está sem rumo, tá certo? Não tem um norte. Então, quer dizer, nós temos aqui vários. Eu não tenho estudo, arrumei um norte. O Edmar com estudo, arrumou um norte. Mas vindo da roça, né? Vindo nada, vamos falar assim, né? Do nada. Pode ser da roça, pode ser... Sim. Quer dizer, você procurou... Então eu falo o seguinte, todo mundo que buscar um caminho do bem, eu acho que ele vai conseguir se dar bem. Porque o caminho do bem não adianta, não tem curva, ele não tem esquina. Então eu brinco que assim, tô tentando falar com o Fábio, não consigo. É mentira, porque eu tô aqui todo dia e eu atendo o telefone toda hora. Então eu falo o seguinte, não esconder dos problemas, porque os problemas eles são feitos para resolver. Tá ali o dia que você pode perguntar ele, eu falo, gente, vocês não estão aqui para resolver problema meu, problema que der aqui, vocês mandam para mim. Eu sou resolvedor de problema. Por quê? Quando você adquire uma situação de aprender a resolver problemas, é quando você vai conseguir avançar na vida, porque a vida é feita de problemas. Então, na verdade... E todo mundo tem, né? Todo dia, toda hora. Você resolve um, aparece outro. Não, conta, fala. Pode ficar. Essa pessoa olha, né, para o outro, assim, não tem problema. Ou se você já nasceu da situação o belo ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Exatamente. Esse é o ditado mais certo, né? Olha para o outro e acha que a vida do outro é perfeita. Mas eu falo que o melhor jeito é a gente resolver a vida da pessoa, a pessoa resolver a da gente. Eu consigo resolver a vida de todo mundo em 1 minuto. Isso é bom demais. Mas, Fábio, você estava falando de um ponto que eu considero fundamental. Se a gente puder, eu pessoalmente, se eu puder deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, a gente vai voltar lá na questão dos sonhos, né? Do quanto é importante a gente sonhar, acreditar, do que nos move, né? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que, em algum momento, parar e refletir. O que me move? O que eu quero da minha vida? O que eu posso contribuir para que o mundo seja um lugar melhor de viver, né? Hoje, com todas as desigualdades que ainda tem, mas a vida melhorou muito. Eu, quando era menino lá na roça, na casa do meu pai, não tinha energia elétrica, a estrada era horrível, a gente não tinha carro, não tinha banheiro dentro de casa.
as pessoas que vivem lá ainda têm muita dificuldade. Mas hoje tem energia elétrica, tem internet, todo mundo que mora lá, se não tem carro, tem uma moto para andar. A gente não andava era a pé, ou no máximo a cavalo, né? Então, assim, o que fez com que o mundo melhorasse foram pessoas que acreditaram, foram pessoas que lutaram, foram pessoas que acreditaram no sonho, né? Se hoje a gente tem aí na palma da mão um aparelho, né, telefone que te dá mil e um recurso, isso é fruto do esforço, do estudo, do trabalho, né, do sonho de muitas pessoas. Então, acho que a mensagem que eu pessoalmente queria deixar é essa. É o que você está dizendo, Fábio. Você está aos 51 anos, né, acreditando num sonho, fazendo investimento alto. Eu estou também, por coincidência, né, faço 51 em agosto, tenho uma mesma idade. Poderia estar acomodado, né? A gente sabe o quanto que um processo eleitoral é desgastante, a gente sabe o quanto que a gestão pública é desafiadora, né? Mas eu acredito que o que me move, né? O que me faz acordar cedo todos os dias e ter alegria de ir para a instituição é acreditar que eu posso, de alguma forma, contribuir para a transformação da vida de tantos jovens que ali estudam. Né? Maravilha. Que maravilha. Ô, Cláudia, hoje, né, num bate-papo com o Fábio, né, surgiu você e eu falei com o Fábio, eu acho que a Cláudia tem muito para acrescentar, para ela contar para as pessoas, né, essa sua trajetória, você olhar para trás e ver onde você está hoje, o que você pode dizer para as pessoas. Você é um exemplo, como eu disse desde o início. Então fala, assim, pra gente, às vezes quando você conta pra mim, né, esse tempo todo, você olhar e hoje, o que você pode falar para aqueles que precisam, né, de uma de incentivo, de uma palavra de conforto, né? Isso. Bom, uma injeção de ânimo em alguém aí, vamos lá. Pois é. Eu acho, assim, que nada é fácil nessa vida. Talvez a pessoa às vezes sonha, quer, e às vezes não tem aquela força para lutar, para trabalhar. Porque eu também não tive a oportunidade, né, naquele momento de estudar. Depois eu até tive, quando, né, eu estava mais, né, depois de um certo período, até poderia ter estudado. Mas naquele momento da minha vida, jovem, eu não tive. Eu fiz segundo grau e tinha que trabalhar de dia e estudar à noite. Era essa a minha opção, não tinha outra. Mas dentro de mim, a vontade de vencer na vida sempre, assim, não... Estava pulsando ali. Pulsando, nunca Legal. achei empecilho em nada. Podia vir o que viesse para mim fazer, né? Para trabalhar, tipo de trabalho, né? Qualquer coisa que ajudasse, né, dignamente, ajudasse na minha família, eu fazia, trabalhava, vendia produtos, revista, enfim, diversificava de vários jeitos. Que aparecia Você se agarrava, né? Tava Natura, Avon, tava ali vendendo e fazendo cabelo, fazendo unha, enfim. Mas assim, ter vontade e ter coragem. Fácil não é, mas com dedicação, esforço e muito trabalho, fé em Deus, Deus na frente, você chega, você vence. E coragem não falta para essa mulher, né? Às vezes a gente conversando, ela fala assim, nossa, fulano de tal chegou lá com uma foto de uma atriz com cabelo todo diferente. Como que eu vou fazer agora? E a pessoa quer aquele cabelo lá da internet. Atriz da internet, eu olho, meu Deus. Você faz isso? Vou uma foto pro meu aqui, vou tentar, vou ver alguém, vou levar essa foto. Fazer umas tranças aí. Na verdade, você não faz milagre, né, Cláudia? Você faz cabelo. Mas, assim, eu acho que todo mundo é capaz. Na verdade, assim, eu acho que nós conseguimos aqui, na minha opinião, assim, é o primeiro que a gente fez. Com certeza a gente tem algumas falhas aí. Pedir desculpa pro pessoal, né? Quem vai nos ouvir, mas que isso sirva, na verdade, que o intuito disso aqui é aquilo que eu falei. Nada mais é do que mostrar para as pessoas que darem para seguir em frente, que dá, independente de qualquer problema. Eu falo que problema mesmo, só existe um, que eu acho que é com a saúde. Esse aí realmente é um problema. Eu acho que os outros
todos eles têm solução. De alguma forma tem solução. A saúde eu acho que não tem. Eu até brinco que se você pega um senhor lá de 80 anos, ricaço e tal, ele troca ali em 40 e dá tudo dele, eu tenho certeza. E não precisa fazer contraproposta não, mas não tem como reverter isso. Então é deixar isso para as pessoas pensarem, para as pessoas, na verdade, igual eu falei, nós falamos de todos os assuntos aqui, nós, na verdade, nem falamos de alguns assuntos que incomodam, né? Um pouco, que nós não entramos nele, que é o tal da política, é o tal da economia, é o tal da... mas nós vamos pular, vamos deixar para outra época, para outro tempo, né? Não vamos entrar nesses espinhos aí agora, não. Mas eu, assim, voltando aqui, eu acho que a gente... Vou falar por mim, depois o Edmar faz a consideração, a Cláudia, a Tânia, mas eu vou falar por mim. Eu, por exemplo, acredito em São João, eu acredito na nossa região, eu acredito onde eu estou com outro loteamento que é Virgolândia, eu acredito se eu for fazendo em outro. Por quê? Eu acredito muito no potencial das pessoas, porque muitas vezes eu vejo muita gente, às vezes, que tem uma condição muito melhor do que a minha ou do que a nossa, e as pessoas estão ali sempre lamentando. E aí, na hora que você vai olhar, às vezes, a vida da pessoa, ela não está naquela situação ruim que ela está tão lamentando, que está tudo ruim, que a inflação, que o Lula vai acabar com o país, que vai morrer todo mundo, que vai virar Venezuela. Gente, eu penso o seguinte, isso eu estou falando de mim. Vai virar Venezuela? Eu vou esperar virar para eu ver o que eu vou fazer. Mas eu vou ficar aqui tomando remédio para uma situação que nem existe ainda, que eu estou achando. Então eu acho o seguinte, toca a sua vida, o boleto não vai parar, Copasa vai te cobrar, Semig vai te cobrar. É igual eu falo aqui para os meninos direto. Eu falo, gente, vocês têm uma sorte danada. Por quê? Vocês podem ir lá pegar para mim o atestado. Ó, Fabinho, tô com dor de barriga hoje, o doutor deu aqui 3 dias em casa. Eu realmente posso até ficar os 3 dias em casa. Mas se for no dia de pagar vocês, o dinheiro tem que chegar aqui mesmo que eu não venha. Então eu falo que a pessoa, às vezes, que está mais na ponta, que todo mundo acha que a gente não tem patrão. Só que eu falo que os nossos patrões, principalmente do empreendedor, são pessoas que não aceitam desculpa. Porque se eu for aluguel, eu tenho que pagar o aluguel, a luz eu tenho que pagar, a água eu tenho que pagar. Então esses caras não adianta eu dar desculpa não. Eu tenho que ir lá e pagar. Os meninos que não trabalham, que trabalham comigo, se eu não pagar no dia que vence, vai dar problema. E eles estão certíssimos, porque eles vivem daquela grana. Então eu só falo o seguinte, todo mundo que quer empreender é maravilhoso, é tudo. Mas tem que ter um pouquinho de casca dura, senão não aguenta não. Porque não é brinquedo não. É verdade. Essa é a minha consideração final, incentivar todo mundo e vão para frente. E a nossa cidade é maravilhosa. Demais. E faz a sua consideração final, cada um aí, e vamos embora. Bacana demais, viu, Fábio? Pois é, a minha mensagem final é um pouco na linha do que você disse. Eu também acredito muito em São João Evangelista. Eu acredito no nosso país. Tem problema? Tem, né? Mas que é um país maravilhoso, né? Que a gente tem que acreditar nele. E o que faz a diferença são as pessoas. Nós temos que acreditar em nós. Cada um que está nos ouvindo tem que acreditar no seu potencial. E aí cada um pode falar com mais propriedade daquilo que vive no dia a dia. Perfeito. E aí eu queria finalizar dizendo do poder transformador da educação na vida das pessoas. Bacana. Que eu, acima de tudo, sou um educador. Eu trabalho numa instituição federal de ensino, né? E que é acessível para todas as pessoas. Queria dizer, Fábio, em especial, Tânia e Cláudia, para as pessoas que residem em São João Evangelista, esse instituto é para você que está nos ouvindo, bacana, sobretudo para as pessoas que mais precisam dele, né? É uma instituição que é mantida pelo governo federal e tem que ser para todo mundo. Ali não é para ser filho de rico. Não que o filho de rico não possa estudar lá, mas é principalmente para atender a parcela da população que mais precisa dela, né? Maravilha demais. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bacana. Eu agradeço pela oportunidade. É um privilégio, né? Para as pessoas que estiverem ouvindo vocês, né? Porque veio para somar, né? Para mim também, isso, testemunho de vocês, veio para somar com bagagem, né? E que eu posso falar, aquilo que eu falei no início, e vou continuar falando, a pessoa precisa sonhar, precisa acreditar, precisa ter fé, e ela chega lá, né? Então, não existe fulano e ciclano melhor do que o outro. A pessoa precisa acreditar que ela pode, e as pessoas podem, né? E uma coisa que eu acho, assim, importantíssimo é a gente doar, né? É o amor, né? É a comunhão, né? Esse bate-papo que a gente está aqui, né? Que a gente tem com outras pessoas, né? Então, sem julgar, né? Sem criticar, né?
e entendendo, né, o potencial de cada um. É isso aí. Obrigada. Bora. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Valeu.